você poder fazer a instalação elétrica da casinha. Então agora eu vou dar primeiro uma noção da norma. Para você fazer a instalação elétrica, você utiliza essa norma NBR 5410. Então eu vou dar uma visão rápida da norma e depois eu vou mostrar como que eu dimensionei a instalação elétrica daquela casinha de 48 metros quadrados. Então vamos começar por aqui. Como calcular a potência de luz da dependência segundo a NBR 5410? Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor. E aqui diz que existem exceções para permitir a colocação apenas nas paredes, como em escadas. Ver notas abaixo do item. Determinação das cargas de iluminação. Como são calculadas as cargas de iluminação? Critério da NBR. Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser previsto uma carga mínima de 100 VA. VA é volt e ampere. Em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser previsto uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. A NBR coloca uma nota importante explicando que o resultado obtido segundo a regra descrita acima não trata-se necessariamente da potência nominal das lâmpadas, apenas destina-se para defeitos de dimensionamento dos circuitos. Então aqui é um ponto que eu estou destacando da parte de potência de luz, tá ok? Aí tem exemplos, tem isso e aquilo, nós vamos passar para o próximo ponto que eu quero dar destaque. O próximo ponto que eu quero dar destaque é o seguinte: como calcular a quantidade de pontos de tomada segundo a NBR 5410? O número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios. Em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Em cozinhas, copas cozinhas, área de serviço, cozinha e área de serviço, lavanderia e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração do perímetro, sendo que acima da bancada da pia deve ser previsto no mínimo 2 tomadas de corrente, no mesmo ponto em pontos distintos. Em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, e há exceções, né? No caso da varanda. Se a varanda for muito pequena, talvez tenha que abrir uma exceção. Em salas de estar ou de jantar, dormitórios, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração do perímetro. No caso de salas de estar, deve-se atentar para os equipamentos e layout da mesma, e equipá-la com a quantidade julgada adequada. Ideia semelhante para a cozinha. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: por exemplo, você tem uma sala, você vai colocar, por exemplo, cada tomada tem 100 watts de potência. Vamos supor que você tem 2 tomadas na sala, de watts de potência, né? Então o que acontece? Acontece que na sala você pode pôr uma televisão LED de, sei lá, de 40 polegadas, pode pôr um aparelho de som. Então você tem que prever, no caso, por exemplo, da sala, você tem que observar de uma maneira diferente, porque pode ter mais equipamentos na sala. Além do equipamento normal, você pode ter mais equipamento. E a cozinha é a mesma coisa. Você está equipando uma cozinha, você tem lá uma geladeira, um fogão, né? Mas e daí? Você pode pôr um micro-ondas, uma máquina de lavar louça. Então você precisa, por exemplo, no caso da sala e da cozinha, você tem que prever maior potência para esses 2 cômodos. É isso que a norma fala.
E aqui ela fala que um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for inferior a 6 metros quadrados. Então, se tiver um cômodo pequeno, menor que 6 metros quadrados, ele fala para pôr um ponto de tomada só. Mas isso é o mínimo, não é obrigatório. Nada impede de você pôr mais do que o mínimo. O que você não pode pôr é menos que o mínimo. Então, você pode ter um ponto de tomada num cômodo inferior a 6 metros, mas se você achar necessário, você põe 2. Não vai ficar preso ao mínimo. E aqui fala o seguinte, ó, um ponto de tomada para cada 5 metros, fração de perímetro, se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 metros quadrados, devendo ser espaçado tão uniformemente quanto possível. Resumindo isso aqui, você pode pensar o seguinte, em áreas molhadas, por exemplo, banheiro, cozinha, lavanderia, tá certo? No caso do banheiro, não. Vamos ser coerentes. O banheiro é uma área molhada, mas o banheiro está previsto um ponto de tomada, próximo ao lavatório. Geralmente é o que você vai pôr, certo? Agora, a norma, para a gente fazer uma norma geral, você considera o seguinte, área molhada, como cozinha, cozinha, área de serviço, lavanderia, são áreas molhadas. Então você pega o perímetro e divide por 3,5. E área seca, sala de estar, sala de jantar, dormitório, você divide o perímetro por 5. Então essa é uma norma geral. Você pode usar na hora de fazer a colocação das tomadas, né? E principalmente das tomadas, que é o que nós estamos vendo aqui. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, como funciona essa norma. Agora nós vamos passar para o seguinte, nós vamos utilizar umas planilhas, que vocês estão vendo aqui agora são as planilhas, né? Aqui você tem um quadro geral de luz e força, e aqui nós dividimos por dependência. Por exemplo, a sala de estar e jantar é a dependência 1. A cozinha é a dependência 2. A circulação, dependência 3. O quarto 1 seria o quarto da suíte, dependência 4. O quarto 2 seria o quarto solteiro, dependência 5. O banheiro 1 é o banheiro da suíte, dependência 6. A lavanderia seria a dependência 7. E o banheiro 2 seria o banheiro do quarto de solteiro, dependência 8. Nessa planilha, você entra com o comprimento e com a largura de cada cômodo, ele calcula a área, calcula o perímetro, tá certo? Lembra que nós temos que a potência de luz, ela é em função da área. Tendo a área de cada cômodo aqui, você vai determinar as potências de luz aqui. Tá certo? Lembra que a quantidade de tomadas, ela é dividida o perímetro pelo que eu expliquei na norma lá? Por exemplo, a área molhada se divide por 3,5, a área seca por 5. Então, é a mesma coisa que nós fizemos nessa planilha. Nós pegamos aqui, o perímetro está aqui, tá vendo? Todos os cômodos, o perímetro está aqui, né? Então, dividindo esse perímetro pelo fator que nós chegamos na quantidade de tomada. Então aqui você tem a quantidade real de tomadas e aqui você tem a potência das tomadas, tá ok? E aqui, no caso do chuveiro elétrico, ele tem uma potência maior, é um caso à parte. Então as tomadas, a gente chama de TUGs. TUGs são tomadas de uso geral. As TUGs são essas daqui, que são as tomadas normais, que é usada na cozinha. E a TUI é uma tomada de uso específico, que ela é usada, por exemplo, para o chuveiro. Ela podia ser usada para chuveiro, ela podia ser usada para ar-condicionado, entendeu? São vários fatores que usa a TUI, que é a tomada de uso específico. Então aqui vocês têm uma ideia do quadro geral de luz e força. Baseado no quadro de luz e força, nós vamos na divisão de circuito. A divisão de circuito a gente cria aqui, nós temos as dependências, que vocês já viram, as mesmas.
As potências que vocês também viram, né? Estão aqui. As TUGs, que é as tomadas de uso geral, tem as potências. E aqui você tem as potências de luz, também já discriminado. E aqui a potência do TUI, que seria do chuveiro elétrico, que ele tem uma potência de 3.804 watts, ou melhor, VA, volt ampere. Então, esse seria, no caso, a divisão do circuito. A definição do circuito agora é feita dividindo já por circuito. Então, você tem que pegar, por exemplo, a luz nós colocamos no circuito 1. Então, no circuito 1, todas as lâmpadas estão no circuito 1. Então, cada lâmpada tem 100 watts de potência. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lâmpadas com 100 watts de potência. Então, esse é o circuito 1. Você dividiu o circuito 1. O TUG da cozinha, que seria a tomada de uso geral da cozinha, você dividiu em duas. Por quê? Nós costumamos não passar de 1.200 VA. Quando a gente vê na norma, ela estabelece que para não passar 1.200 VA. Então aqui está com 1.200 VA a cozinha. Como a cozinha tem 1.800 VA, dividimos em dois circuitos. Então a cozinha tem dois circuitos. O primeiro circuito da cozinha é 1.200, o segundo circuito é de 600. Então é assim que nós dividimos. Aí nós chegamos no TUG da lavanderia, a lavanderia tem 1.200, que ela tem duas tomadas de 600. Então a lavanderia, então aqui nós já estamos dividindo em circuito. Tá vendo? O TUG da sala de estar e jantar, ela só tem 200, ok? Então tá aqui, são duas tomadas de 100 VA. O TUG, esse TUG aqui, ele já abrange outras áreas. Por exemplo, pode ser um quarto e um banheiro, por exemplo, né? Então aqui um TUG, por exemplo, de um quarto e no banheiro, aqui tem 100, 200, 300, 600, 900. Não chega a 1.200, então você dividiu o circuito em 900. O outro banheiro, outro quarto, você dividiu aqui de 800, também não chega em 1.200. Agora você tem o TUG do chuveiro, que é 3.804, do chuveiro da suíte e o chuveiro do quarto do casal, do solteiro. Então aqui você está vendo como que você vai montando essa tabela. Então, na maneira rápida e geral, né, para vocês terem uma noção. Montando tudo isso, você chega no final. Você tendo todo o circuito montado, você tem todas as cargas, aí você consegue ver a potência total instalada, nesse caso deu 2.308 watts de potência. Geralmente se transforma em watts, porque, por exemplo, quando você vai, por exemplo, na Eletro, você vai pedir em watts, tudo dado em watts. Quando você compra o equipamento, vem em watts. Você vai instalar, por exemplo, qualquer equipamento, está tudo em watts. Então, você tem que ver a potência total instalada em watts. Como a potência total instalada, ela diz respeito se tudo tivesse ligado ao mesmo tempo, que não vai acontecer nunca, né? Você não vai estar com dois chuveiros ligados, você não vai estar com o micro-ondas ligado, a geladeira ligada e tal, tudo ligado ao mesmo tempo. Então, com toda a luz acesa da casa, com todo o chuveiro funcionando, com tudo ao mesmo tempo. Então, a potência total instalada, ela é uma potência de carga total, mas não quer dizer que é o que vai usar. Então, você tem que achar a demanda. A demanda tem uma fórmula que tem os fatores, e você chega na demanda, que é quanto que você usa normalmente funcionando ao mesmo tempo, né? Normalmente você usa um chuveiro, não usa o outro. Você está usando a cozinha, você não está usando a sala, a luz da sala está acesa, da outra está apagada. Então a potência de demanda nós achamos 9.388. Chegamos numa potência de demanda, certo? Com essas potências de demanda aqui, você chegou que a tensão que você vai pedir no seu quadro de entrada é bifásico de 220. Então você achou que ele é bifásico de 220. Você calcula a corrente de entrada por umas fórmulas que já vem na norma, você chega a 43 amperes, né? Só que essa corrente é a corrente de entrada, vamos dizer, bruta, né? Você faz uma correção nela e você considera que ela tem uma carga de 56 amperes. Baseado nessa carga de 56 amperes corrigida, você vai ver o diâmetro da fase que você vai precisar.
Você chegou que o diâmetro da faixa é 16 mm², o neutro é 16 mm², o fio terra 16 mm². Você vai precisar do disjuntor de entrada de 63 amperes. Tudo isso é calculado por essa planilha. E finalmente você chega no eletroduro de 32. Então, com isso, você dimensionou todo o seu circuito elétrico. E depois você tem que entrar no Revit para começar a trabalhar no Revit. Tá ok? É isso aí então, pessoal.